Boa noite, queridos, graça e paz. Vocês parecem animados hoje. Eu ia falar, vocês parecem que... Não, mas vocês estão animados? Glória a Deus. Mas a gente tem que estar animado mesmo, né, gente? Estamos vivos, com saúde e temos a liberdade de vir à casa do Senhor. É para a gente estar feliz demais, né? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Aleluia, aleluia. É assim, nós somos desses, né? Queridos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 28. Gênesis, capítulo 1, verso 28. Enquanto você abre aí, deixa eu dar um recadinho. Na próxima quarta-feira vai estar ministrando conosco o pastor Davinson. E o pastor Davinson vai vir contar o testemunho dele. Ele pregou recentemente aqui num domingo pela manhã, mas ele acabou não compartilhando o testemunho dele. Nós vamos falar na próxima quarta sobre fé para curar. E ele tem um testemunho maravilhoso daquilo que ele viveu na vida dele, na casa dele, né, com um pai extremamente alcoólatra, mas eu não vou adiantar porque não pode, né? Vocês têm que vir, vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais. Então, na próxima quarta, o pastor Davinson vai estar aqui com a gente e você não pode ficar de fora, não vai ficar na sua casa assistindo série da Netflix ou ouvindo briga política, tá bom? Você abriu aí Gênesis capítulo 1, a partir do verso 28, a palavra do Senhor diz assim: Deus, portanto, criou os seres humanos, à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Aleluia. Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Eu também. Vamos pedir isso para Ele, então? Feche seus olhos aí. Papai, nós estamos nesse lugar por Tua causa. Pai, o nosso coração está cheio de expectativa com aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração nessa noite. E eu quero me dispor, eu quero me disponibilizar. Senhor, eu sou Tua serva. Usa a minha vida, apesar de mim, Senhor. Não há nada que eu possa fazer nessa noite, mas há coisas sobrenaturais que o Senhor pode fazer. E é por elas que nós estamos esperando. Libera do céu uma palavra rema. Eu quero te pedir que os nossos ouvidos sejam abertos, Pai, que essa revelação possa cair em nossos corações. Eu quero te pedir que essa seja uma noite de estratégias, que essa seja uma noite de mudança de visão, de rompimento com conceitos antigos e que seja uma noite, Senhor, de sair daqui para viver o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Quantos concordam comigo? Amém, glória a Deus. Sabe, queridos, quando nós lemos esse texto, nós entendemos aqui que ele é antes da queda do homem, amém? Quando Deus fala para o homem: sede férteis, multiplicai-vos, povoai, sujeitai a terra, dominai, o Senhor está falando isso para o ser humano que ele acabou de criar. E ele está dizendo isso antes da queda. E por que eu estou enfatizando isso? Porque muitas pessoas, talvez ainda hoje, né? Vou esclarecer. Eu acredito que aqui não, tá? Mas talvez numa terra tão distante, né? Existam pessoas que achem que o trabalho é uma maldição. E que o trabalho, ele veio depois da queda, como uma maldição para o homem. E eu quero desfazer esse equívoco. Eu quero dizer para você que o homem, quando ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E dominar, reinar, cuidar daquilo que Deus já tinha preparado para ele, era algo que Deus deu antes da queda. Portanto, se você puder cutucar, você cutuca. Senão você olha meio de longe assim para quem está perto de você e por baixo da máscara mesmo fala: trabalhar é uma bênção. Tem muita gente achando que trabalhar é maldição, gente. Não. Trabalhar é bênção demais. Agora entenda algo. Quando nós olhamos para o que Deus está fazendo aqui, o Senhor, Ele cria, né? Gênesis 1 fala que Deus criou, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E quando Deus cria, esse criar, Ele é o criar do nada, é bará, criar a partir do nada. E só Deus tem habilidade para isso. Mas esse texto que nós lemos fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Portanto, nós, como seres criados, nós fomos ensinados pelo Senhor, aqui nesse momento, que o objetivo dessa criação não era uma coisa
religiosa. Deus não criou o homem lá no Éden, né? Às vezes a gente pensa, o Éden é aquele lugar tão maravilhoso que o homem ficava 24 horas cantando a glória de Deus, cantando santo. Não. Quando Deus criou o homem na terra, Ele criou o homem para dominar. E Ele criou o homem para fazer muitas coisas a partir do relacionamento com Deus. Então, às vezes a gente, e durante muitos anos, eu acredito, por isso que eu falei aqui não, né? Mas durante muitos anos, muitas vezes nós somos ensinados que apenas uma vida sacerdotal, né? Uma pessoa que se dedica ao sacerdócio, é alguém que está ali cumprindo a vontade de Deus. E quando na verdade Deus precisa de pessoas em todas as esferas da sociedade. Deus precisa de médicos cheios do Espírito Santo, amém? Deus precisa de policiais cheios do Espírito Santo. Deus precisa de veterinários. Deus precisa de vendedores, de empresários. Deus precisa de professores. Deus precisa de pessoas em todas as esferas da sociedade que sejam a imagem e semelhança de Deus e entendam o seu papel. Agora, muitas pessoas quando não entendem isso, elas acham que existe 2 tipos de vida apenas. Ou você tem uma vida espiritual, que na verdade é uma vida religiosa. Então assim, ela vem na igreja, ela ouve uma palavra e depois ela tem a vida secular, que nós chamamos, né? Que é deste século. Mas eu tinha um professor que ele falava assim, eu quero quebrar uns biscoitos. E eu quero quebrar uns biscoitos nessa noite, posso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é uma pessoa quando você sai daqui e outra pessoa quando você entra aqui. Você é a mesma pessoa. Você é um espírito, você tem uma alma e você habita em um corpo. Quando você vem para a igreja, me conta uma coisa, você não deixa seu corpo em casa, amém? Vem só o espírito para a igreja? Não. O corpo vem, a alma tem que vir junto. Apesar de que tem pessoas que conseguem fazer um culto só de corpo presente, né? É possível isso, mas nós precisamos estar aqui, corpo, alma e espírito. Agora deixa eu falar uma coisa para você, quando você vai trabalhar, você deixa o seu espírito em casa? Não, você vai corpo, alma e espírito. Quando você vai se encontrar com seus amigos, você leva a sua alma? Não, você leva corpo, alma e espírito. Você foi feito para ser completo. E é na sua completude, é quando você entende quem você é em Deus. Quando você entende aquilo que você foi chamado para fazer em Deus, que você vai ser completo. Aonde você estiver, a imagem e semelhança de Deus. Você vai receber de Deus as informações que você precisa para você ser o canal do Senhor, lá no seu empreendimento, lá na sua casa, lá no lugar que você trabalha, aqui na igreja e em todos os lugares, porque você foi feito para se relacionar com Deus e dominar aonde você estiver. Você precisa entender isso. Porque existem muitos cristãos que estão vivendo uma vida frustrada, profissionalmente, financeiramente, porque algumas pessoas elas acham que a vontade de Deus é que elas vivam apenas, e eu vou colocar entre aspas, tá? Uma aspas bem grande, eu vou explicar, uma vida sacerdotal. Mas deixa eu dizer uma coisa, você é o sacerdote da sua casa. A sua casa precisa ter provisão. Né? Como o pastor Marcos diz, quando a gente vai no mercado, não dá para falar para a pessoa do mercado ou para o dono do prédio desse aluguel, quando chega no dia do depósito, não dá para falar, Deus te abençoe, apenas, sem que caia um valor lá. Então nós precisamos entender que quando Deus fez o homem, Ele fez com uma capacidade para dominar e para multiplicar. E eu preciso que você entenda algo, ninguém multiplica nada com base zero. Se Deus diz para o homem que Ele vai multiplicar aquilo que já existe dentro dele. Então, querido, além de você ser um ser criado, algo que você precisa entender, você foi feito com capacidade para criar coisas. Tem uns amados aqui que me entenderam. Além de você ser um ser criado, você foi feito capaz de criar coisas. Não vai ser... alguns entenderam agora aqui também. Não vai ser o mesmo criar bará que Deus fez com a base zero. Mas quando Ele fez o homem o quê? A sua imagem e semelhança, com habilidades e capacidade para criar e desenvolver coisas. E mesmo depois que o homem sai do Éden, essa capacidade de criar continua existindo.
Não é à toa que os homens criam instrumentos musicais. Não é à toa que o homem começa a entender de agricultura. Não é à toa que as pessoas começam a desenvolver técnicas. Eu não sei se você sabe, mas Israel é um pioneiro e um dos campeões, um lugar de estudo sobre agricultura. Só que se você for em Israel, você vai descobrir uma coisa. Israel é um deserto. Eles desenvolveram uma técnica de irrigação que caem as gotas nas quantidades certas, nos lugares certos, quando precisa. Deus deu capacidade para o homem não apenas ser um ser criado, mas para criar. Deixa eu dizer algo para você. Existe dentro de você capacidade para criar coisas que vai gerar multiplicação, que vai gerar diferença, que vai trazer mudança na atmosfera que você está sendo plantado. Isso já está dentro de você. Cada um de nós tem uma habilidade diferente. E quando nós vamos entendendo isso, nós vamos percebendo que Deus ele não nos criou apenas com uma função, mas para um relacionamento. E qual é esse relacionamento? Só sacerdotal? Só quando eu venho na igreja e que eu canto santo, santo? Não. Eu canto a fidelidade, tu és fiel. Eu posso cantar ao Senhor enquanto eu estou fazendo bolos para vender, amém? Enquanto eu estou fazendo uma faxina, que é a minha profissão, de repente, enquanto eu estou cozinhando, Deus continua sendo fiel e nós continuamos nos relacionando com Ele em todas as áreas. E deixa eu dizer algo para você, assim como Deus vinha na viração do dia e orientava Adão do que ele precisava fazer, eu quero dizer algo para você, Deus tem prazer em orientar você naquilo que você precisa fazer em todas as áreas da sua vida. Não é só que música que você vai cantar. Não é só qual é a palavra que eu vou pregar. Mas Deus, qual é a estratégia para o meu negócio hoje? Senhor, eu preciso alcançar uma meta de venda. Sabe, Deus, Ele quer que você multiplique dentro daquilo que você foi plantado para fazer. Nós precisamos entender isso. Sabe, tem uma coisa muito interessante que quando eu comecei a estudar sobre gestão, uma das coisas que me surpreendeu muito foi que os best-sellers, os livros mais utilizados, seja em faculdade, em qualquer lugar, sobre gestão de negócios, a base deles é a Bíblia. A maior parte dos livros que falam, que são assim, citados por qualquer coaching, com qualquer mentoria, a base deles é a Bíblia. E isso assim me impressionou bastante, porque eu começava a ler aqueles livros, né, para estudar, e de repente eu começava a ver versículos bíblicos. Eu falava, oxe, gente, e então isso me chamou muita atenção, e eu comecei a perceber o quanto algumas pessoas já tiveram esse entendimento. Pessoas prósperas, pessoas que resolveram ser relevantes na sociedade e deixaram um legado. Pessoas que tiveram essa revelação. Existe um livro chamado Salomão, o homem mais rico que já existiu. E se você tiver a oportunidade, leia esse livro, um livro muito bom. E o autor desse livro, ele é uma pessoa, um multimilionário, e ele conta que quando ele começou a entender os princípios de prosperidade, ele começou a entender na Bíblia. E ele é uma pessoa que conhece muitas pessoas de Hollywood, de um monte de lugares. E ele falou assim que ele estava numa vida extremamente complicada. E quando ele começou a ler Provérbios, ele percebeu que Provérbios dava para ele as bases que ele precisava para ser próspero. Você entende? Então, às vezes a gente, infelizmente, cria algumas coisas, alguns paradigmas na nossa cabeça. E que não são reais. E Deus está tentando revelar. Fala, ei, eu fiz você e eu deixei o meu manual do fabricante para você entender que eu quero participar de todas as áreas da sua vida. Você foi feito a minha imagem e semelhança. Eu fiz você a minha melhor criação. Quando eu fiz tudo, eu disse que era bom. Mas quando eu fiz você, eu disse que era muito bom. Deus compartilhou comigo e com você a natureza dele. E o nosso Deus é um Deus criador. E você tem poder para criar. Agora, existem algumas maneiras pelas quais nós podemos criar. E eu quero compartilhar com você 3 maneiras pelas quais nós criamos e não percebemos. E algumas delas nós percebemos e não entendemos a importância daquilo que nós estamos fazendo. Sem dúvida nenhuma, uma delas é a fala. Eu não sei se você sabe, mas nós não somos um papagaio. E nem uma calopsita. Porque o papagaio, você fala e ele repete. E a calopsita, ela imita alguns sons. Mas a Bíblia nos diz, querido, que é
pelo fruto da nossa boca que nós comemos. É o fruto da nossa boca que nós comemos. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso 3. Hebreus capítulo 11, verso 3. Vamos ler a partir do versículo 1, né? Apesar que eu vou usar esse texto um pouquinho mais para frente, mas aí eu já cito ele como uma referência que a gente já viu. Hebreus, capítulo 11, ele fala sobre a fé. Ele fala, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Volta aí para mim um pouquinho, pode voltar. O versículo 3. 3 mesmo. Mais um? Aí. Olha só. Pela fé, nós compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Presta atenção numa coisa. Quando nós lemos palavra de Deus, nós normalmente assimilamos palavra de Deus com a Bíblia, sim ou não? Em Gênesis a Bíblia já existia? Mas a palavra de Deus sim. Porque a palavra de Deus existe antes da Bíblia. Porque a palavra de Deus é toda palavra que sai da boca de Deus. E quando Deus, Ele criou o universo, Ele criou então pelo quê? Pela sua palavra. Pela sua fala. E esse texto diz, de modo que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Deixa eu dizer algo. Tudo que foi criado por Deus foi criado pela sua palavra. E você foi feito imagem e semelhança dele. E você tem criado coisas com as suas palavras. Agora, o que você tem criado com as suas palavras? Qual tem sido o seu vocabulário? O seu vocabulário tem sido o vocabulário de uma pessoa que entende que as suas palavras estão gerando alguma coisa? Ou será que a gente está repetindo coisas como papagaio e como calopsita? O que é que você tem falado a respeito de você? Hein? A Bíblia fala que nós comemos do fruto da nossa língua. Alguém aqui já ouviu dizer assim, eu sou pobre, mas sou limpinho? Hã? Sim ou não, gente? Me ajuda aí. Alguém aqui já falou isso? Você está entendendo o que você está falando? Ou você está repetindo porque você achou bonitinho? E se eu te disser, agora traga a sua memória, que as suas palavras, elas criam, elas têm um poder de criação sobre a sua vida. Agora repensa essa frase. Repete essa frase aí, vai. Eu sou pobre, mas sou limpinho. Então, desde que eu seja limpo, não tem problema eu ser pobre. E nada contra ser pobre, gente. Às vezes nós vamos passar momentos na nossa vida, mas muitas vezes, algumas pessoas que vivem a pobreza, elas não vivem aquela... Eu creio de verdade que esse não é o projeto de Deus para ninguém, porque Ele veio para que a gente tenha uma vida plena. A gente vive o fruto do pecado, seja da corrupção, seja de N coisas. Mas eu creio que quando você vem para Jesus e você recebe o poder criador de Deus através do Espírito Santo de Deus, você tem poder para mudar a sua atmosfera. Que outra coisa que nós ouvimos de repente, e a gente acha engraçado, bonitinho, repete, e que de repente está trazendo morte para a nossa vida? Nós precisamos entender que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso está lá em Provérbios capítulo 18, verso 21, e eu quero que você abra lá. Abra esse texto, Provérbios 18, 21. Vou te citar outras frases que são comuns e as pessoas citam. Olha só, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Quantos casais, e agora você não precisa falar, tá? Que você repete essa frase, por favor. Mas quantos casais
que eu ouço dizendo assim, se não dá certo, separa. Se não está bom, pega suas coisas e leva embora. Só que a pessoa não entende a dimensão daquilo que ela está falando. Gente, eu já acompanhei muitos divórcios e eu posso afirmar para você que é uma coisa extremamente dolorida. Que as pessoas não pensam refletidamente que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Tem coisas que a mídia coloca na sua boca. 2021 vai ser mais difícil que 2020. E aí eu vejo um monte de cristãos que conhecem a palavra de Deus repetindo isso. Meu irmão, o poder da sua boca. A morte, deixa aí projetado para mim, fazendo um favor, lindona. Olha só, a morte e a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Querido, seja alguém que vai determinar coisas sobre a sua própria vida, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre a sua família. Tem outra frase que eu tenho ouvido por aí. O Covid é assim, quem não pegou vai pegar. Está repreendido em nome de Jesus. Oxi, você está dizendo assim, se eu não peguei, vou pegar. Hello, presta atenção no que você está falando. A sua boca tem poder criador. Deus não fez você para falar, só para você ser uma matraca. Deus fez você para falar, para você entender que você tem um poder de criar através da sua boca. O universo foi criado pela palavra de Deus. Cria na sua casa uma atmosfera de mudança. Cria na sua vida, na sua casa e na vida da sua família uma atmosfera de transformação. Cria na sua empresa uma atmosfera de prosperidade. Você é filho de Deus. Você tem na sua boca o poder de dar vida e de dar morte. Você não é um acidente. As circunstâncias que estão ao seu redor não são apenas um acidente. Você está plantado aonde você está para você multiplicar, para você ser fértil. Aí a pessoa fala assim, todo mundo está falando que está difícil mesmo. E está difícil. Muda o seu vocabulário. A Bíblia diz que Isaac, no ano da sequidão, colheu 100 vezes mais. Você precisa se movimentar. Então a fala é uma das coisas que você precisa desenvolver e prestar atenção no que você fala. Mas tá bom assim. Se a gente tiver dinheiro para comer e pagar as contas, tá bom. Vá. Aí depois a pessoa malemar tem dinheiro para pagar as contas e comer e tá bom. E fica frustrado. Porque daí ela tem outras necessidades. E ela diz o seguinte: puxa, por que Deus abençoa fulano e não me abençoou? Porque você está falando que para você é só isso e está bom. Muda sua forma de falar. Fale o que Deus fala a seu respeito. O que é que Deus fala a seu respeito? O que as pessoas dizem a seu respeito? As pessoas dizem que você não vai conseguir, que você não pode, mas o que Deus diz a seu respeito? Deus diz que você pode todas as coisas nele. Deus te chama de filho, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Acorda, começa a falar o que os céus falam, fala a linguagem dos céus. Daniel, quando estava ali preso, literalmente cativo, mas ele estava o quê? Trabalhando, gente. Daniel não era sacerdote. Daniel era o quê? Era alguém que trabalhava no governo. Mas ele era fiel a Deus e ele falava o que Deus falava. E ele não deixava de trabalhar e ser produtivo. José era um homem cuja promessa estava sobre ele. E ele não era só sacerdote. Entenda isso, nós fomos feitos para dominar em todas as áreas e todas as esferas da sociedade como seres espirituais, filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, mas sendo diligente, agindo com integridade e falando o que o reino de Deus fala. Nós aproximamos o reino de Deus para a terra. O que você tem falado? Cuidado, não permita que as pessoas coloquem palavras de maldição na sua boca e você acha bonitinho, engraçadinho, porque é meme e está falando besteira. A sua boca tem poder para criar. A morte e a vida estão no poder da língua. Eu amo vocês também. Glória a Deus. Agora, existe uma segunda coisa extremamente importante que nós precisamos exercer quando nós vamos criar. E ela é a fé. Por isso que eu falei que quando nós lemos Hebreus capítulo 11, nós estaríamos entendendo isso.
Porque a fé, ela vai ser a base. A fé é a linguagem do céu. E ela não é restrita para o momento do louvor em uma denominação, mas ela é a linguagem que traz o reino de Deus para a terra. Olha, eu quero compartilhar com você algo que está lá em Mateus capítulo 17, versículo 24. Mateus capítulo 17, versículo 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam os impostos das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se antecipou a ele, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos dos seus filhos ou dos estranhos? Ele respondeu: dos estranhos. E Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Se existe um assunto controverso, é imposto, né, gente? Se tem um país, né, que gosta do assunto, é o Brasil. E o imposto, nesse caso aqui, era para contar as pessoas. Mas, de maneira geral, o imposto é o resultado de um trabalho. E Jesus, Pedro vem para perguntar para ele se ia pagar imposto. Jesus se antecipa a ele e fala assim: olha, faz o seguinte, vai lá, pesca um peixe, e o peixe que você pegar vai ter uma moeda, um estáter na boca dele, e você vai pagar o meu imposto e o seu. Lembra? Eles perguntaram: o seu mestre não paga imposto? Eles não estavam falando de Pedro. Eles estavam falando de Jesus. E Jesus falou: para que a gente não os escandalizem, vai lá, pega um peixe e nós vamos pagar por mim e por você. Por que Jesus mandou Pedro pegar um peixe? Porque Pedro era pescador. Jesus nunca vai pedir para você fazer algo que ele não tenha te dado primeiro. Jesus nunca vai pedir para você ser um advogado se ele te chamou para ser dentista. A habilidade está dentro de você. E a habilidade que está dentro de você vai ser a habilidade que Deus vai usar para abençoar você. Agora, olha só, o reino de Deus é um lugar de multiplicação. Deus não tem um projeto que você seja abençoado. Oxe, pastor, agora eu não entendi nada. Deus não tem um projeto para que você seja abençoado sozinho. Deus tem um projeto para que a bênção que está sobre você se multiplique e abençoe a outros. Vai lá, paga o meu e paga o seu. Transbordar. O evangelho é o evangelho das 2 capas. Você só pode dar uma se você tem a outra. Você está me entendendo? Nós somos chamados para multiplicar, para ser um canal de bênção. Aquilo que você faz abençoa outras pessoas, sacerdotalmente, espiritualmente, ministerialmente, profissionalmente, emocionalmente, em todas as áreas da sua vida. Você é um ser completo, criado à imagem e semelhança de Deus para dominar em todas as áreas, meu querido. Nós precisamos entender isso. O que é que você faz? Você é um eletricista? O que é que você faz? Você é um vendedor? O que é que você faz? Vai lá, dentro daquilo que você faz, coloca Jesus no negócio e deixa a unção de Deus multiplicar aquilo que você faz e transborda para a direita e para a esquerda, porque Deus vai usar a sua vida para suprir a sua necessidade e daqueles que estão perto de você. Isso é fé. Agora, a fé, ela tem uma característica, ela age. Você já viu alguém com fé? Fala: não, eu tenho fé que eu vou conseguir um emprego. Oh, Deus, Jesus vai me abençoar. Eu tenho fé. E a pessoa não faz nenhum currículo. Ela não sai de casa. E se bater na porta, é capaz dela fingir que está dormindo. É aquele povo lá do tão distante, sabe? Que acha que trabalho é maldição. Então, aquelas pessoas que estão tentando descobrir quem inventou o trabalho para matar a pessoa. Pois é. Nós estamos vivendo tempos de uma geração. E eu digo isso para vocês, eu presto consultoria para várias empresas e essa reclamação ela é geral. Os nossos adolescentes e os nossos jovens não estão preparados para o mercado de trabalho. As redes sociais nós já temos comprovações científicas que o QI dessa geração já é menor que o das gerações anteriores. Sabe por quê? Porque as gerações estão sendo manipuladas para não pensar. Mas eu tenho uma palavra para dizer para você. Você é imagem e semelhança de Deus. Existe dentro de você um poder para criar.
As maiores empresas, os negócios que vão ser criados daqui a 15 anos, eles nem existem ainda. Que vão ser referência de mercado. Pode ser que você esteja do lado de uma pessoa que vai criar algo que nunca existiu. Só esse lado aqui, entendeu? Vou dar uma chance para vocês. Você pode estar do lado de alguém que vai criar algo que ainda não existiu. Eu, se fosse você, falava, tá aqui, sou eu. Eu sou essa pessoa. Gente, se movimenta. Deixa eu falar algo para você. A fé faz você crer, faz você se movimentar. Você precisa parar de acreditar em coisas que você já ouviu. O importante é ter um emprego e está tudo certo. Glória a Deus pelo seu trabalho. Mas e se Deus quiser te levar para outro nível? Deixa eu dizer algo para você. Outro dia eu li uma frase de um milionário mesmo. Ele falou assim, ó, quem diz que dinheiro não traz felicidade é porque ainda não ajudou a quantidade de pessoas suficiente. Entende? Quando você entende que aquilo que Deus te dá não é só para você, mas é para você multiplicar, para você transbordar. É para você ajudar outras pessoas. Você já imaginou você com uma ONG de crianças, tirando crianças da rua, e você tendo condições de sustentar isso? Por que a gente acha que ter dinheiro é só para a gente ter ostentação? Ter um carro, não sei de quantos mil, ter tantos carros na garagem? Por que... Não, gente. O que Deus dá para nós é para a gente multiplicar. E uma pessoa que tem o entendimento daquilo que recebeu, ela vai deixar um legado no meio dessa geração. Deus está procurando pessoas que tenham esse entendimento. Deus está procurando pessoas que entendam que dominar a terra que você foi plantado é bênção de Deus. E Ele vai fazer isso através daquilo que Ele já plantou dentro de você, dos dons que Ele já te deu, de coisas que estão de acordo com a sua natureza, de acordo com a sua personalidade, de acordo com a sua característica. E se você é pescador, acredite, o seu milagre está na boca do peixe. Para de ficar tentando achar, é para cá, é para cá. Ah, estão falando que isso dá dinheiro, vou para lá. Agora estão falando, para, ouve Jesus. Ouve Jesus, e o que é que você faz? Coloca isso diante dele, o seu milagre está naquilo que você faz. Use a fé, caminhe por fé, convide Jesus para liberar a palavra que você precisa. E a terceira coisa que faz com que você desenvolva a sua habilidade de criar, que Deus já colocou dentro de você, além da sua fala, além da fé, acredite, é pedir. É pedir. Você sabe que durante muito tempo eu ouvi falar de um livro chamado O Segredo. Alguém já ouviu falar desse livro, O Segredo? Pois é. Esse livro, ele virou... Nossa, teve uma época que era uma febre. Eu nem lembro em que ano que ele foi lançado. E ele era uma febre. E eu nunca li esse livro. E aí, o ano passado, eu falei, gente, eu vou ler esse livro. Porque eu fiquei tão chocada com as histórias dos livros de grandes gestores. Tudo se referindo à Bíblia. Eu falei, eu vou ler esse livro. Né? Vou ver o que fala esse raio desse livro aí, tão famoso. Gente, esse livro, ele nada mais fala do que o poder da atração. De que você... É que eu vou falar biblicamente, né? Não vou conseguir falar de outra forma, mas eu vou tentar falar de acordo com o que a autora fala. Ela diz o seguinte, que se você deseja algo, você vai atrair aquilo para a sua vida. Na verdade, ela está falando do poder da fé, né? Chega uma hora no livro que ela dá alguns passos lá, né, para você desejar algumas coisas, que você vai atrair. Mas tem uma hora no livro que ela fala o seguinte, que você precisa pedir. Eu falei, só que ela fala para você pedir para o universo. E eu, de novo, falei, essa moça não está entendendo umas coisas aqui. E sabe o que acontece? Ela não tem explicação. Por que pedir faz com que você receba as coisas? Eu falei, se eu conhecesse ela, eu ia revelar um segredo para ela, que está lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 7 em diante. E você pode abrir comigo, que eu vou revelar esse segredo para você. Você nem leu o livro. Mateus, capítulo 7. A partir do versículo 7. Capítulo 7, tá? Mateus 7, isso. Olha lá. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta. Olha só, mas ele continua.
ele diz assim: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Jesus já tinha falado, gente. Mas sabe de uma coisa tremenda que ele diz aqui? Que é para a gente pedir ao Pai. Para que eu vou pedir alguma coisa para o universo, se eu sou filho do dono do universo? Para que eu vou pedir alguma coisa para o universo, se eu sou filha do Criador do universo? Agora, Jesus vem dizer que eu devo pedir. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que Pedro, ele vai até Jesus. Nós precisamos entender que você precisa ir até Jesus com as suas necessidades. Pastora, mas por que eu preciso pedir se Deus conhece todas as minhas necessidades? Se Deus já sabe de todas as coisas, quando você pede, você está declarando a sua dependência e a sua fé nele. Tem gente que pede para o universo. Quando você pede para o Senhor. Agora olha só que coisa linda que ele diz aqui. Porque se os homens, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai. Querido, se você tem filho, você sabe disso. Em algum momento na sua vida você fez um esforço para dar algo ao seu filho. E que alegria que você fica em poder dar. Agora, a Bíblia fala que se nós sendo maus... Existe um traficante, eu não lembro se é o Chapo, né? Um traficante muito famoso que foi perseguido aí durante muito tempo. E houve uma época que ele fugiu, né? Não é no Brasil não. E ele fugiu e ninguém conseguia pegar. Só que tinha uma coisa, ele tinha filhos. E de vez em quando ele ligava para os filhos. Só que ele tinha uma quantidade de segundos para falar com a família, porque a polícia estava sempre rastreando o telefone. Então ele tinha aquela quantidade de segundo e quando dava aquele segundo ele desligava. Só que teve uma vez que a saudade dele era tanta que ele passou alguns segundos e a polícia rastreou e prendeu. Um traficante foi preso por causa do amor aos filhos. Se o homem, sendo mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o meu Pai e o teu Pai que está nos céus. O que é que você não anda pedindo para Ele? O que é que você não anda pedindo? Talvez você precise de uma estratégia para o seu negócio. E você está com medo de pedir, achando que isso vai corromper seu coração. Se o seu coração estiver alicerçado na palavra de Deus, o que Deus vai te dar vai abençoar outras pessoas. Vai implantar o reino de Deus. Você já imaginou você ser alguém que traz uma rede de televisão para que o evangelho seja pregado numa cidade como Bragança Paulista? Você já imaginou você implantar algo que vai disseminar o evangelho para o Brasil e fora do Brasil? Nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Nós fomos feitos para reinar, para dominar. E Deus quer que você peça estratégias para que o reino dele venha sobre a sua vida e sobre a sua casa. Quando você faz isso, você cria atmosferas diferentes. Mude a sua maneira de falar da sua esposa. Mude a sua maneira de falar da sua empresa. Mude a maneira de falar do seu dinheiro. Gente, eu trabalhei em RH durante muito tempo. Se tem uma coisa que me deixava triste, era ouvir os funcionários dizer assim, isso aqui não dá para nada. Eu falava, meu Deus. E às vezes eu falava, mas você já está dizendo que seu salário não dá para nada, não vai dar nunca. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Para de falar que não dá. Deixa eu dizer algo para você. Eu estive com a minha mãe. Minha mãe é uma senhora de 71 anos. E ela, naturalmente, lembra que eu falei para vocês que tem coisa que a gente repete porque a gente ouve? Eu não sei se já aconteceu com você, eu acho que não, mas eu vou citar. De acontecer com você, de toda hora você, sem perceber, você falando assim, mas eu não tenho dinheiro. Já aconteceu com alguém que não, né? Só num reino tão distante, né? Mas tipo assim, você vai comprar um negócio, você fala, eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Aí você vai fazer outra coisa, você fala, não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Aí aquilo foi, sabe, e
E aí eu falei para ela uma hora, falei, mãe, posso falar uma coisa para a senhora? A senhora já percebeu, eu entendo que a senhora está com alguns problemas, mas a senhora já percebeu quantas vezes a senhora fala que não tem dinheiro? E ela parou. Eu falei assim, diga que a senhora tem outras prioridades. E não que a senhora não tem dinheiro. Porque a senhora está declarando isso sobre a sua vida o tempo todo. Você está profetizando o tempo todo na sua vida, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho. E não vai ter mesmo. Nunca tem, nunca sobra. Tem gente que fala isso, né? Nossa, nunca sobra, nunca sobra. A morte e a vida estão no poder da língua. E aí ela ficou. E aí eu falei para ela assim, eu sei que a senhora tem 71 anos. Mas, outro dia eu estava vendo no Globo Rural. A gente estava de férias, né? Por isso que dá para assistir Globo Rural. E aí eu estava passando em frente à televisão, Marcos, né, foi fazer o café, e estava aparecendo uma pesquisa com uma planta chamada dormideira. Vocês conhecem a dormideira? Uma planta que você bate nela, ela se fecha? Pois é. E eles fizeram um teste com a dormideira. Eles pegaram a dormideira e eles jogavam o vaso no chão. E ela se fechava. E fizeram isso várias vezes. E depois de algum tempo, eles voltaram de novo. E jogaram a dormideira no chão e ela não se fechou mais. E eles entenderam que a dormideira, que as plantas, elas têm memória. E que as plantas aprendem. E aí eu falei para ela essa história. Eu falei, mãe, se até a dormideira aprende, a senhora aprende também. Eu quero falar uma coisa para você. Se até a dormideira aprende, nunca é tarde para você mudar. Você é filho de Deus. Essa é a sua identidade. O poder criador de Deus, Ele compartilhou com os seus filhos. Você não vai mais criar a partir do nada. Você vai criar a partir daquilo que Deus já plantou dentro de você. Você não é um ninguém. Você não é uma pessoa que não tem sucesso. Você não é uma pessoa impossibilitada. Você é filho de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Para de repetir coisas que você acha bonitinho e que estão trazendo maldição e morte sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre o seu ministério. Você é um ser completo. Jesus veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. E se a dormideira aprendeu, está na hora de você aprender também. Então para de dizer que você não tem dinheiro. Você tem outras prioridades. Isso não é prioridade agora. Minha prioridade é outra. Você tem um pai. Você não está lançado nessa terra para qualquer coisa. Você é um ser único. E cada vez que você entende o seu papel, você chama, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Senhor, que seja feita a tua vontade na minha empresa, como é feita no céu. Senhor, que seja feita a tua vontade no meu casamento, como é feita no céu. Senhor, que seja feita a tua vontade na minha saúde, como é feita no céu. Senhor, que seja feita a tua vontade na vida do meu filho. Senhor, que seja feita a tua vontade no governo dessa cidade. Você tem poder criador na sua boca, na sua fé e na sua ação. Coloque-se em pé onde você está. Você tem um pai. Você tem um pai que é o criador do universo. E ele está aqui nessa noite